Dando prosseguimento, teremos agora o Conexões em Rede, uma vez por mês, sempre às sextas-feiras, a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento em Rede convida os Institutos de Planejamento do Brasil e também demais interessados para um encontro virtual sobre inovação e desenvolvimento. Nesta segunda edição, o Conexões em Rede terá como pauta a mobilidade urbana. O tema da palestra, Mobilidade em Fortaleza, dados, evidências e impacto. Currículo do palestrante. É presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, Cite Nova. Até 2020, foi subsecretário executivo de Conservação e Serviços Públicos e coordenador do Programa de Ações Imediatas em Transporte e Trânsito da Prefeitura de Fortaleza. Cargo que engloba, dentre outras, a política cicloviária e de caminhada, carros elétricos compartilhados e ações voltadas ao transporte público, além de atuar como líder técnico dos programas de segurança viária e parceria por cidades saudáveis, com a Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies e Organização Mundial de Saúde, anteriormente. Trabalhou no setor privado e no setor público, especialmente na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará, onde ocupou o cargo de diretor executivo, atuando nas áreas de energia elétrica, saneamento básico e transporte rodoviário. É graduado em Administração de Empresas, com especialização em Tecnologia da Informação. É mestre em Planejamento e Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará e detém, dentre outros, cursos na área de segurança viária pela Johns Hopkins University e de Economia Comportamental na Harvard Kennedy School. É professor vinculado ao Departamento de Pesquisa e Inovação da Universidade de Fortaleza. Recording in progress. Senhoras e senhores, está conosco online de Fortaleza nosso palestrante Luiz Alberto Saboia, o qual convido para que comece a sua palestra, a nossa segunda palestra do dia. Muito obrigado, muito bom dia. Meu agradecimento aqui aos organizadores da Prefeitura de Campo Grande. Acho que esse evento tem importância de trazer à discussão temas tão relevantes para o momento. E queria também apresentar aqui o vice-presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Vitor Macedo, que é engenheiro, mestre em engenharia de transportes, e que durante esse percurso todo que eu vou apresentar agora, compartilhou comigo a execução desses projetos e, enfim, tomei a liberdade de convidá-lo para participar também desse bate-papo aqui. Bom, eu tenho uma apresentação a ser feita. Eu não sei se eu coloco aqui, se vocês colocam por aí. Um minutinho. Compartilhar aqui. Vamos compartilhar a apresentação aqui. A gente pode colocar por aqui, tá? Vocês conseguem visualizar minha tela? A apresentação? Sim. Então, vamos lá. Bom, tentar fazer aqui um panorama rápido, em 20 minutos, do caso de Fortaleza nos últimos anos, na implementação da política de mobilidade sustentável, né? Uma reflexão sobre como é que nós chegamos aqui e quais os próximos passos e os resultados desse percurso. Fortaleza é uma cidade de 2,7 milhões de habitantes, a quinta cidade do Brasil, e pouca gente sabe, mas é a cidade mais densa do Brasil, né? E densidade urbana é número 1 do Brasil. Tem uma frota de 1,1 milhões de veículos, uma malha viária de aproximadamente 4 mil quilômetros por hora, 4 mil quilômetros, né? Eu começo já falando de dados, porque eles são fundamentais na efetividade de qualquer política pública. Então, deixa eu realçar, fazer alguns realces sobre alguns dados macro no panorama de mobilidade urbana de Fortaleza. Primeiro é que, em Fortaleza, 65% dos deslocamentos são para trabalho e estudo. Esses dados são dados fruto de uma pesquisa que pesquisou 22 mil domicílios em Fortaleza, né? Pesquisa origem e destino. Então, 65% dos deslocamentos em Fortaleza são para razões de trabalho e estudo.
Destes, 32% são realizados a pé. São pessoas caminhando pela cidade. Se a gente somar as pessoas que, além de andar a pé, andam de bicicleta ou de transporte público, compondo aí o que a gente chama de mobilidade sustentável, a gente tem 65% dos deslocamentos da cidade feitos nesse modal. Então, isso já diz muito de quais prioridades nós temos que ter. Historicamente, no Brasil, talvez os 35% que andam no veículo individual motorizado tenham tido mais, digamos assim, mais generosidade na alocação da fatia orçamentária, né? Mas é necessário olhar para esses 65% e começar uma mudança a partir daí. E dados são fundamentais para isso. Isso foi que embasou as mudanças que a gente tentou fazer em Fortaleza nos últimos anos e a mudança de paradigma que eu vou comentar aqui. Mas ainda falando um pouquinho de dados, segundo a OMS, a cada 25 segundos morre uma pessoa de acidente de trânsito. Isso quer dizer que durante aqui essa minha fala, talvez em média aí uns 60, 70 pessoas irão morrer. Esse é um problema gravíssimo em Fortaleza e isso não era aceitável. Eu realço também isso aqui porque o foco da nossa política de mobilidade urbana sempre teve como principal elemento salvar vidas no trânsito. Como é que nós chegamos nesse processo? Alguns anos atrás, nós tomamos conhecimento de uma rede capitaneada pela Fundação, pela Bloomberg Philanthropies, dentro de um arranjo que tem a OMS, Banco Mundial e várias outras organizações não governamentais que trabalham com a temática. Nós aplicamos, e Fortaleza foi selecionada para compor uma rede de 10 cidades, né, cidades de países em desenvolvimento, maior parte, e cujo foco dessa rede era combater acidentes, fatalidades no trânsito. E durante 5 anos nós participamos dessa rede. No Brasil era Fortaleza e São Paulo, né? A maioria das cidades eram cidades da Ásia, da África e da América Latina. E o objetivo dessa rede era tornar essas cidades como modelo de referência no combate a mortes no trânsito. E durante 5 anos nós começamos a nos apropriarmos de todas as técnicas, estratégias e abordagens que nós absorvemos com essa rede. Essa rede nos levou a conhecer também experiências super bem-sucedidas de outras cidades que não faziam parte dela, cidades europeias, cidades que já tinham um nível de redução de acidente de trânsito muito grande, e nos propiciou esse aprendizado a partir das melhores práticas. Toda a política que foi feita em Fortaleza, e a partir dessa interação que houve com essa rede de cidades, ela foi estruturada em 4 pilares: dados, comunicação, fiscalização e desenho urbano. Tudo que a gente fez, esses quatro eixos, meio que trabalharam de forma integrada para suportar a política, né? De todos, eu ressalto que o mais importante foi dados, o mais fundamental é dados, porque sem ele os outros não acontecem bem. Então, vou começar falando por ele rapidamente. O primeiro passo foi conhecer o panorama de mobilidade urbana de Fortaleza. Aqueles dados que eu mostrei no começo já revelam que a gente tem hoje o domínio dessa informação. Mas mais do que isso, quando falo de acidente de trânsito, de morte no trânsito, de feridos no trânsito, é necessário saber quem morre, onde morre, em que horas morre, em que horas acontece o acidente, em que horas acontece as fatalidades, enfim, todo o mapa de eventos de trânsito na cidade deve ser conhecido. E eu falo de recortes a partir de faixa etária, a partir de modo de deslocamento, né? E falo ainda de correlações que a gente começa a enxergar. Qual a relação que há entre acidentes de trânsito e a condição socioeconômica, entre acidente de trânsito e bairro de baixo DH, entre acidente de trânsito e a condição educacional. Então você começa a estabelecer correlações e isso te dá um conhecimento muito grande de qual é o teu alvo e que ações têm que ser empreendidas. Quando nós começamos em Fortaleza, nós tínhamos um sistema chamado CIAT, eu fiz questão de colocar aqui o nome dele aqui, porque houve uma mudança muito grande. Hoje, Fortaleza contratou uma plataforma chamada Vida, que é um sistema que a autarquia de trânsito aqui roda, e esse sistema permite que a gente visualize, georreferenciado no mapa da cidade, todos os eventos, todos os números, inclusive o antes e depois, a partir da implantação de medidas mitigadoras ou de soluções de mobilidade urbana, permite que a gente monetize tudo isso também,
Então, esse sistema tem sido fundamental para a gente ganhar essa guerra. E é complexo, porque quando você fala de acidente de trânsito, você está falando de várias fontes, né? Então, você tem hoje, deve ser assim em qualquer cidade, informações que chegam da rede hospitalar, informações que chegam do SAMU, do órgão de trânsito municipal, do órgão de trânsito estadual, da Polícia Rodoviária Federal, enfim. São várias fontes que têm que ser consolidadas para que não haja duplicidade de dados, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, qualquer política de mobilidade urbana, a meu ver, tem que estar ancorada numa política de dados muito forte. Tem que conhecer todos os padrões, onde acontece, como acontece, enfim. Identificando isso, fica muito mais fácil acertar o alvo e ter uma política efetiva. Esses dados, além de subsidiar as políticas, eles são fundamentais para criar consciência na população através de publicações de informações. Então, Fortaleza hoje ela faz um relatório anual de segurança viária, uma série de análises, mas para além disso, há vários elementos de comunicação que são extraídos desse sistema de informação. Então, esse sistema é fundamental para qualquer outra coisa que aconteça numa política de mobilidade. O segundo eixo é a fiscalização. A fiscalização ela é mal compreendida porque ela partiu de um paradigma antigo, né? Assim, de forma geral, estou generalizando um pouquinho aqui, mas historicamente, o foco das fiscalizações de trânsito nas cidades brasileiras foi manter o fluxo, garantir o fluxo, melhorar o fluxo do tráfego. E é necessário você mudar o paradigma. A fiscalização tem que estar focada em salvar vidas. E para isso, a fiscalização tem que ser feita em cima de 4 grandes fatores de risco. Hoje 5, vou acrescentar um quinto aqui, mas os fatores clássicos: excesso de velocidade, beber e dirigir, usar o capacete corretamente e usar o cinto de segurança corretamente. E um quinto seria o uso dos dispositivos eletrônicos, smartphones, que tem sido um problema atualmente. Mas há uma mudança de paradigma, né? Toda a ação da operação de trânsito, de fiscalização, passa a ser focada em combater esses fatores de risco, né? E aí é interessante você observar que a fiscalização passa a ser um elemento de mudança de comportamento. Para muito além desse mito de indústria da multa, que existe não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu vi isso em várias cidades de outros países, né? Esse mesmo debate. Mas a fiscalização, ela é, na essência, uma forma de você mudar comportamentos. E quando você vai ter uma política de mobilidade efetiva e uma política de segurança viária efetiva, o essencial é mudar comportamentos. Então, a fiscalização serve para isso. Mas a fiscalização tem que andar de mãos dadas com outra ação, que é comunicação, que é educação e conscientização. São esses 2 elementos que reforçam e induzem a uma mudança de comportamento. Aqui em Fortaleza, de novo eu ressalto, usando a massa de dados que a gente foi capaz de manipular, de gerenciar e de analisar, nós trabalhamos 3 tipos de estratégias. Uma estratégia que a gente chama de mídia ganha, ou seja, tudo aquilo que reverbera em redes sociais e viraliza de N autores diferentes, mas que evidentemente reforça a nossa política. É uma postagem sobre a importância da ciclomobilidade, é uma postagem sobre transporte de massa. Tudo isso é mídia ganha, e é muito importante que a gente trabalhe uma estratégia para isso. Não custa e é muito efetivo. Mídia própria, os próprios canais do poder público, né? E mídia de massa continua sendo muito importante. Fortaleza, a gente usou muito esses 3 eixos aqui. Então, a gente fazia mídia de massa pelo menos uma vez por ano, mas muitas vezes 2 vezes por ano. E o foco dessas campanhas todas eram campanhas que iam para a TV, iam para a rádio, mas eram sempre focadas num daqueles 4 fatores de risco. E super alinhada com a fiscalização. Quando a gente fazia uma campanha sobre capacete, a fiscalização estava atuando em cima de capacete. Se a gente fazia uma campanha sobre redução de velocidade, a fiscalização era focada em redução de velocidade. Então, uma coisa reforça a outra e isso ajuda a mudar comportamento. Mas, para além das campanhas, nós fizemos vários ativações, né? Isso é um trabalho de formiguinha, é uma guerra de guerrilha, mas é fundamental que seja feito. A gente fazia ações educativas, várias coletivas de imprensa, criamos um comitê de segurança viária, criamos seminários temáticos, né, trazendo palestrantes de fora,
Fazemos ativações, como, por exemplo, Dia em Memória às Vítimas de Trânsito. Eu lembro que nesse dia, nesse ano, Fortaleza tinha tido, no ano anterior, 281 mortes no trânsito. E nós colocamos 281 pessoas, cada um com camisa branca, com flores, na praia, e chama muita atenção, né? Então, esse tipo de mídia, ela acaba tendo o dom de colocar essa pauta na agenda da sociedade. E certamente mobilidade urbana e segurança viária é uma pauta que é do poder público, mas também é da sociedade. Sem os dois juntos, não anda, né? Alguns exemplos de várias abordagens que nós fazemos aqui, de ativações. Por exemplo, essa foi uma ativação que nós fizemos mostrando o espaço que é ocupado da via, né, por pessoas usando carros, bicicletas e ônibus, né, a mesma quantidade de pessoas, né. Você vê que o ônibus aqui ocupa o menor espaço viário, é o mais eficiente do ponto de vista de alocação do espaço viário, depois bicicleta, e o grande consumidor do espaço, digamos assim, são os carros. Então, esse tipo de abordagem a gente fazia com muita frequência em Fortaleza. Além disso, a gente fez muito treinamento de jornalista, trazer a mídia, fazer com que a mídia compreenda essa nova abordagem é fundamental, porque a mídia é feita, os jornalistas são pessoas como qualquer um de nós, então nós somos originários de um paradigma em que o carro era o protagonista, que o carro era o símbolo de status, que era inadmissível você reduzir a velocidade porque você estaria prejudicando o fluxo dos carros, né? Que era inadmissível você dar prioridade ao pedestre porque o pedestre tem que estar atento e a prioridade é dos carros. Então, desconstruir esse paradigma envolve mudança cultural do poder público, da sociedade, mas também da imprensa. A imprensa tem que ser uma aliada, mas para isso há um processo cultural. Volto para o início aqui. Tudo isso era feito com dados, com evidências. Com dados e evidências para convencer jornalistas, para convencer nichos específicos, para convencer a população de que essa mudança era necessária e por que era necessária. Um quarto eixo, e eu vou pedir agora que o meu colega aqui, que o meu amigo Vitor apresente, ele está muito à frente disso, é o eixo de desenho urbano. Mas só introduzindo aqui, desenho urbano é literalmente como é que a gente redesenha a cidade, os elementos da cidade, a geometria da cidade, para que tudo isso concreto, geometria, sinalização, faixa viária, outros elementos, para que tudo isso reflita aquele paradigma que eu coloquei no início, que é a prioridade do transporte sustentável dos mais vulneráveis. Então, o Vitor vai fazer um rápido panorama do que nós fizemos aqui e, ao final, eu volto para concluir. Bom, gente, muito bom dia. É uma satisfação estar aqui, né, nesse maravilhoso evento. Como o Luiz bem pontuou, todas essas ações de desenho urbano, a gente precisa mudar o ambiente físico, o ambiente urbano, para que aquilo induza uma mudança de comportamento da população, né? Existe um urbanista dinamarquês, o Jangel, que ele fala, uma das frases muito conhecidas dele é que a gente primeiro molda a cidade, depois elas nos moldam, né? Então, essa é uma das formas também de induzir mudança de comportamento. E sempre orientado em dados. Mas a gente partia de um princípio, né? Por muito tempo, o paradigma que foi muito difundido aí, não só no Brasil, mas em várias cidades em desenvolvimento, que era um paradigma que priorizava o automóvel, né? A gente dava um maior espaço viário para o motorizado individual, depois para os transportes de carga, depois havia um espacinho ali para o transporte público e para as bicicletas, e o que sobrava a gente alocava ali uma calçada com os parâmetros mínimos para os ônibus, ar-condicionado. Tudo isso a gente atrai demanda, a gente melhora o conforto para que as pessoas possam passar a utilizar esses modos. Então a gente teve uma ação bem forte, agressiva de aumento das faixas exclusivas na cidade. Em 2013, né, há 10 anos atrás, nós tínhamos basicamente uma via só, que era 3 quilômetros. Hoje a gente está chegando já próximo aos 140 quilômetros, esse dado está até um pouco desatualizado. Criamos transporte público sob demanda, né, que é uma espécie de, você agenda, você chama através de um aplicativo e põe sua origem e destino, e ele faz esse trajeto. Ações inovadoras como um aplicativo de combate ao assédio sexual no transporte público, esse é um grave problema. E a gente sabe, através dos dados que nós temos, que as mulheres são a maioria no transporte público. Daqueles números que a gente utilizou no início, né, 60% dos usuários de transporte público são mulheres. Infelizmente, essa é uma prática terrível que ainda acontece
nos nossos, no nosso transporte. Enfim, ações de bicicleta, né, como expansão da malha cicloviária, estações de bicicletas compartilhadas, ações educativas para crianças. A gente teve uma expansão muito significativa na nossa cidade, na área cicloviária. Partimos de 68 quilômetros, estamos com mais de 400 quilômetros percorrendo toda a cidade. A gente é o número 1 nesse indicador no país, que é a quantidade da população morando próxima à infraestrutura cicloviária, ou seja, hoje em Fortaleza, metade da população mora próxima a uma ciclofaixa ou uma ciclovia. Estamos liderando esse indicador. Enfim, nossos sistemas de bicicleta estão se expandindo, chegando já na periferia, que é um desafio que as grandes cidades enfrentam. Às vezes, esses sistemas ficam muito concentrados nas áreas centrais. Enfim, é o sistema mais utilizado do país. Temos vários tipos de sistema de bicicletas compartilhadas, um com foco na integração do transporte público, outro com foco para crianças, outro específico para servidores municipais. E hoje todos os recursos provenientes do estacionamento rotativo, né, da nossa Zona Azul, são dedicados exclusivamente para a política cicloviária. Essa é uma forma de ter sustentabilidade nas ações. E, claro, espaços para ações voltadas para redesenho urbano para pedestres. E aqui são várias. Desde readequação de velocidade, a gente está com uma meta muito ousada de avançar nas corredores arteriais para 50 km por hora, e ações de redesenho que melhoram e dão mais segurança ao pedestre, né? Aqui tem diversas imagens, né, de antes e depois, de espaços que eram totalmente dominados por carros e hoje são abertos para as pessoas, e a gente sabe que quando a gente abre esses espaços para as pessoas, elas vêm. Existe um mito, né, de que se eu vou perder estacionamento, vou perder circulação de pessoas, mas os nossos dados mostram que isso faz aumentar. Então, espaços como esse, né, passaram a ser construídos na cidade. Esse aqui mais fotos de antes e depois. Outro exemplo aqui, áreas de trânsito calmo, prolongamento de calçadas com tinta, jarro, super simples, áreas no entorno de escolas públicas. A gente começava com áreas que eram como essa, primeiro fazia um urbanismo tático, e depois isso avançava para uma intervenção física, né, permanente. Tudo isso de forma rápida, de baixo custo e com alto impacto, porque a gente usava basicamente tinta, mobiliário urbano, balizadores, enfim. Isso rendeu muitos resultados. Eu vou devolver aqui para o Luiz para fazer esse fechamento. Ok. Estamos continuando aqui, a gente correu bastante para tentar aqui cumprir o horário. A gente conseguiu, tudo isso redundou como principal resultado, até 2021, esse dado está desatualizado um pouco também, mas em 890 vidas salvas, ou seja, comparando os cenários com não ter feito tudo que foi feito, a gente teria tido 890 óbitos a mais em Fortaleza, e eu lembro que para cada óbito a gente tem em Fortaleza, né, diminuiu, 65 vítimas feridas, então o impacto é muito grande, o resultado é muito grande. Essa é a série histórica, não tem 2022 aqui, mas 2022 a gente também diminuiu, a gente está no 8º ano consecutivo de queda de mortes, redução de mortes no trânsito. Acabei de falar sobre isso. A gente tinha quase 400 mortes, estamos com 157 mortes. Ainda temos um longo desafio pela frente, mas vamos avançar. E o indicador que se compara as cidades é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por ano. Nós tínhamos quase 15 mortes para cada 100 mil habitantes por ano em 2010. Hoje nós temos 6 mortes. Para ter um grau de comparação, algumas cidades europeias têm 1,5, 2, algumas cidades têm menos do que 1. E a gente tem que buscar sempre 0 morte, né? Nenhuma morte é aceitável no trânsito. Isso é que tem que nos guiar. A meta da ONU foi batida por Fortaleza em 2019, a meta da ONU era reduzir 50% em uma década, essa meta foi renovada agora, então isso rendeu à cidade alguns reconhecimentos, e é importante ver aqui, em 2016, por exemplo, a gente tinha sinistro de trânsito como a 6ª causa de morte em Fortaleza, né? Em 2019, a gente teve aí caindo para a 15ª causa de morte em Fortaleza. Isso mostra o resultado da política, né? Isso rendeu muitos frutos para Fortaleza, em termos de reconhecimento, em termos de acesso a recursos e acesso a redes de cidades, que é tão importante. Aqui são alguns eventos de premiações. Essa aqui foi especificamente no evento da OMS, o lançamento da 2ª década de ação de segurança viária. Fortaleza foi reconhecida. O Prêmio de Transporte Sustentável, que recebemos em Washington,
e alguns outros prêmios que nós recebemos, né? Isso, isso tudo redundou numa série de reconhecimentos. Não está aqui, mas vou citar também, né? Fortaleza é a cidade criativa do design pela Unesco, isso faz parte também das ações de desenho urbano. E Fortaleza hoje foi convidado para ser uma cidade de referência, uma cidade mentora. Então a gente recebe muitas cidades brasileiras para compartilhar as melhores práticas e fazer o que outras cidades fizeram com a gente há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Estou finalizando agora mais 3 slides. Isso é uma reflexão para mostrar que tudo isso é um processo. Amsterdã, que é uma cidade cultuada como sendo uma cidade amigável ao ciclista e ao pedestre, nem sempre foi assim. Então, há 30, 40 anos atrás, Amsterdã é uma cidade tão orientada para os carros como outra cidade qualquer da América Latina. Então, hoje, quando você vê o antes e depois, você vê que isso não se resolve com uma bala de prata nem em um ano. São anos e mais anos de políticas consistentes, continuadas, sistematizadas, baseadas em dados que refletem e que, ao final, produzem resultados como esse de Amsterdã. Fundamental, e eu encerro agora com o que eu comecei, dados. Né? Fortaleza hoje sabe, por exemplo, quais são os principais fluxos de ciclistas na cidade. Isso é usado para orientar as nossas políticas cicloviárias. Fortaleza sabe quais são as áreas críticas de oferta e demanda do transporte público. Fortaleza sabe quais são os principais fluxos de pedestres. Fortaleza sabe quais são os principais desafios para a caminhabilidade. Então, dominar dados é fundamental para tudo. Né? E se tem uma medida de sucesso que eu possa dizer aqui, é quando você vê a cidade sendo ocupada pelas pessoas. Essa é o último slide. Esse slide mostra uma intervenção de desenho urbano, intervenção temporária que foi feita para testar o conceito, numa área de baixo IDH, de muito baixo IDH. Então, nós, aqui do lado tinha uma escola, nós usamos um mar de asfalto que tinha lá, e que era usado por carros, com o conceito de urbanismo tático, pincel e tinta, e alguns brinquedos feitos com elementos, inclusive, recicláveis. A gente criou um espaço de pertencimento, de permanência da vizinhança, e isso depois virou uma obra definitiva. Né? Eu acho que o sorriso dessa garotinha fala muito aí de qual é a real prioridade que a gente deve ter ao construir nosso sistema de mobilidade urbana. Pessoal, muito obrigado, espero ter atendido aí a expectativa de vocês. Agradecemos a palestra do senhor Luiz, também do Vitor. Convido para que permaneçam conosco, para que nós possamos, dentro de instantes, participarmos da mesa redonda. Dando continuidade no Conexões em Rede, teremos agora a palestra O Nosso Ônibus é Inclusivo? Experiências internacionais de gênero e diversidade na mobilidade urbana. Quero convidar à frente nossas duas palestrantes. A primeira, Sara Abersac, diretora de Transformação Urbana da GIS, especialista em mudança organizacional, desenvolvimento urbano e transformação digital, com atuação na Índia, Europa e no Brasil. Mestre em Ciências do Desenvolvimento Internacional e Desenvolvimento Organizacional e Coaching. Nossa segunda palestrante é assessora técnica da GIS Brasil no projeto Cidade Presente, Desenvolvimento Urbano Sustentável, formada em Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Sustentabilidade e Meio Ambiente pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente trabalha com os temas de desenvolvimento urbano integrado e mobilidade urbana sustentável na Cooperação Brasil-Alemanha. Letícia Oliveira. Olá, bom dia a todos e todas. Muito bem estar aqui, poder falar com vocês sobre o tema importantíssimo, né, do gênero e mobilidade urbana. Então, a grande questão, o nosso ônibus é inclusivo ou não, que queremos ver aqui com vocês. Eu acho que Letícia e eu estamos falando que foi ótimo ouvir a apresentação de Fortaleza primeiro, porque vocês vão ver o que a gente vai trazer agora
é uma lente, né, de diversidade e de gênero a todas essas questões que os nossos queridos colegas de Fortaleza levantaram, questões super importantes. Estamos aqui representando a GIZ, a Cooperação Alemã, que é a Agência de Implementação da Cooperação Técnica pelo governo da Alemanha, e a GIZ tem uma atuação internacional sobre a mobilidade urbana, e alguns de vocês, incluindo Fortaleza, conhecem até uma iniciativa internacional que se chama TUMI, e Niterói acho que também conhece, né, que é a Transformative Urban Mobility Initiative, que é uma iniciativa global entre a GIZ e atores como o WRI, IDTP, ICLEI, C40, KfW, ADB, que se juntaram, né, para trabalhar juntos para uma transformação da mobilidade urbana como um dos temas essencial por duas razões. Primeiramente, pela questão da mudança do clima, porque o setor de transporte, até hoje em dia, é o setor onde tem menos sucesso na descarbonização. E, por outro lado, para a questão da inclusão, do acesso à cidade, que até agora eu estou convencida que a mobilidade urbana é um tema central que muitas vezes não está colocando no centro do orçamento público, no centro dos debates públicos. Eu tive o prazer, né? Pode esperar ainda, vou só orientar um pouco. Eu tive o prazer, eu mesma, né, ser diretora de um projeto de mobilidade urbana na Índia por vários anos, né? Então, eu conheço essas caras, nossa, Índia, aí é outra experiência, né? Mas, por isso, eu também quero trazer algumas dessas experiências internacionais, tanto da Índia como de outros países, não para falar, ai, olha, no Brasil não tem isso. Não é nada disso, mas só ver, talvez já tem mais experiência no Brasil, quais são essas referências, como funcionam outras abordagens. Além disso, né, a GIZ aqui no Brasil está em cooperação com o Ministério das Cidades, atualmente para apoiar o Plano Nacional de Mobilidade, que está sendo formulado, aí trabalhamos, que acho que é um tema interessante para todos vocês, em uma tipologia de municípios para a carteira de projetos de mobilidade, porque um dos grandes desafios nos últimos quase décadas, né, do financiamento nacional para a mobilidade urbana foi que não levou suficientemente em consideração o contexto diverso dos municípios brasileiros. Então, atualmente, a gente está trabalhando com o Ministério das Cidades, aí Letícia está liderando isso, pelo nosso projeto Cidade Presente. É isso, só dar um pouco esse contexto, porque estamos aqui, então estamos aqui não pela GIZ Brasil, mas pela GIZ Internacional, trazendo essas experiências. Pode passar. Aí, a pergunta sempre fica, né? Por que estamos falando sobre esse tema? Né? Porque esse tema, eu não estou falando sobre esse tema porque eu sou mulher. Eu não estou falando sobre esse tema porque eu sou militante, ativista, porque eu acho muito importante. Talvez seja, né? Talvez eu sou, não vou contar aqui. Mas tem outras razões por isso. Pode passar. Primeiramente, vamos ser muito honestos, o transporte público está em crise. Eu não tenho a menor dúvida, né, que uma crise que já começou antes da pandemia, foi aumentado, foi intensificado durante a pandemia com a falta de passageiros para o transporte coletivo, para uma crise do modelo de negócio que existe em várias cidades do mundo, não somente do Brasil, né? E aí, né, estamos no mesmo tempo em um momento de uma pressão enorme de avançar com a descarbonização do setor de transporte, que não está funcionando nem na Alemanha. Deixa eu dizer a vocês que até que na Alemanha o setor de transporte é o setor com menos sucesso de descarbonização. Então, aí, obviamente, fica a pergunta, por que estamos falando sobre mobilidade e gênero quando o nosso foco deveria ser a descarbonização, porque a mudança do clima não espera, né? Não espera, tá bom, vamos ser mais inclusivos, depois vamos olhar como reduzir as emissões de gases estufas. Eu tive uma conversa com o governo da Alemanha sobre novas oportunidades de apoio no Brasil na área de mobilidade, e eles me falaram, mas mobilidade e gênero, por que vocês querem trabalhar sobre isso se a gente precisa trabalhar uma parceria climática com o Brasil? Eu quero contar para vocês por quê.
Porque, principalmente, esse é um dado muito importante, e vocês vão ver, depois vamos falar sobre dados. Por que eu coloco aqui um dado sobre São Paulo? Porque não tem dados representativos sobre a mobilidade urbana e gênero do país todo. Mas por que eu coloco isso? 57% das pessoas que utilizam o transporte público não só são mulheres, mas são mulheres jovens, negras, com ensino médio completo, com ocupações no setor de comércio e renda média. Isso é em São Paulo. Para vocês entenderem que o número total de mulheres usando é muito mais que 57%. Então, vamos deixar muito claro que se vocês têm que pensar em alguém, se vocês querem resgatar o sistema de transporte público, são as mulheres. Esse é o tema, né? Por que a gente está conversando sobre transporte público sem olhar para o grupo-alvo principal? E por que esse grupo-alvo é importante? Porque esse grupo-alvo é a sua justificativa para investimentos públicos no transporte público. E sem transporte público, vamos esquecer ônibus elétrico, vamos esquecer hidrogênio verde, né? Porque se não tem ônibus circulando na cidade, ou não o suficiente, pode ser que vocês vão ter 3 ônibus elétricos, mas o aumento dos veículos privados vai zerar todo o esforço de descarbonização. Então, por que eu estou falando isso, então, com mobilidade e gênero? Pode passar. Porque as mulheres deveriam ser as suas aliadas principais para resgatar o transporte público nas cidades, usar a grupos de mulheres, a organizações da base, as gestoras públicas para o diálogo com o governo nacional, para mostrar a importância da mobilidade urbana. Eu dou isso como uma dica, porque vai vir um novo PAC. Vai vir um novo programa de aceleração, vai vir financiamento para a mobilidade urbana. Então, desde o começo, vocês teriam agora a possibilidade de desenhar os seus projetos diferentes para assegurar um bom uso, uma boa demanda contínua de transporte público. Isso não vai funcionar se vocês não colocam mulheres, e especialmente mulheres negras, né, no centro das discussões do desenho de sistemas, levantamento de dados e outros assuntos. Nesse sentido, né, isso é um fenômeno que não aplica só no Brasil, mas em todos os países. Pode passar. Aí o que fizeram os colegas da TUME? Eles olharam o que significa mobilidade de gênero. E aí eles definiram 5 princípios para mulheres e transporte, que a gente agora, nessa apresentação, vai explorar um pouco mais, também com alguns exemplos do contexto internacionais. Vocês podem imprimir isso é um pôster, podem imprimir, colocar nas suas salas, né? Atualmente eu só tenho em inglês, mas eu estou segura, se tem uma demanda grande do Brasil, vou convencer os colegas de traduzir para o português. E aí vocês já veem que a gente vai falar sobre dados, vai falar sobre serviço de mobilidade, sobre a questão de segurança pública, sobre a questão de mulheres como agentes de mudança no serviço de mobilidade e sobre a questão de mudança de comportamento. E com isso eu vou passar para a Letícia. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre os princípios, né, para a construção de um projeto de mobilidade que inclua as questões de gênero desde a sua fundamentação. O primeiro princípio é estudar e entender a mobilidade urbana a partir da ótica de gênero. Foi muito interessante ouvir a palestra de Fortaleza e ver que eles têm essa preocupação em desagregar um pouco dos dados, em trazer diferentes níveis de informação, mas em nenhum momento a gente viu essa perspectiva pelo lado de gênero. Então, eu deixo aqui uma provocação e também uma sugestão para o pessoal de Fortaleza também olhar para esse lado. Por quê? Porque a gente precisa entender a mobilidade das mulheres. Então, a primeira coisa é coletar esses dados desagregados por gênero. Levar em conta que os dados relativos a transporte, informais, caminhadas, deslocamentos de bicicleta também têm que ser incorporados nos estudos de transporte. A gente deve incluir também perguntas específicas sobre viagens curtas relacionadas ao trabalho e também a viagens não relacionadas ao trabalho, ao cuidado das famílias. A gente trouxe aqui um dado do IBGE que mostra que as mulheres no Brasil, elas gastam, em média, 21,4 horas semanais com afazeres domésticos.
diferente dos homens, que gastam 11 horas semanais. Então, a gente pode ver pelo gráfico que a diferença no tipo de trajeto das mulheres, né? Então, elas têm várias outras paradas, vários outros momentos de integração que elas precisam, enquanto os trajetos, né, dos homens são mais lineares. Então, a gente tem que olhar, fazer essas avaliações de impacto pela ótica de gênero. Então, é enxergar através dos olhos das mulheres, avaliar a nossa mobilidade por esses olhos e assegurar a participação das mulheres ao longo desse todo o processo de planejamento, incluindo uma consulta, o controle, o monitoramento e a avaliação dessas políticas. Esse aqui é um outro pôster, é um outro trabalho feito pela TUMI, que traz a importância dos dados desagregados em gênero. Então, o primeiro deles é que a gente precisa, né, que eu acho que esse aqui é o primeiro passo que a gente está fazendo, que é sensibilizar sobre a importância de levantar esses dados separados por gênero. Então, isso é o quê, né? Então, a gente precisa definir claramente o que é essa desagregação de dados, é destacar os riscos das intervenções que não levam em consideração em gênero. A gente tem uma colega na equipe da transformação urbana da GIZ, especialista em influencer em mobilidade urbana, o nome dela é Kelly Fernandes, e a gente estava com ela, mudou para Brasília há pouco tempo, e a gente estava conversando sobre os espaços públicos em Brasília. E ela me falou, olha, espaços públicos frequentados por mulheres são espaços públicos mais seguros. É onde a gente se sente mais segura. Então, isso me trouxe uma reflexão e, a partir disso, eu comecei a reparar. Então, eu convido a todos vocês a também repararem nisso. Lugares frequentados, né, espaços públicos que têm mulheres, são mais seguros. Então, o primeiro passo é sensibilizar, depois a gente precisa coletar esses dados. Então, para isso, né, a gente precisa garantir recursos e financiamento adequado para a gente fazer essa coleta de dados. Então, isso tem que estar no planejamento. Um outro ponto é desenvolver a capacidade desses atores para coleta de dados de gênero e monitoramento e garantir que as mulheres estejam à frente, que elas participem desse processo, para a gente ter essa participação e essa ótica na construção dessas políticas. Além disso, né, que é até um comentário que a Sara fez, a gente tem poucos dados, a gente tem quase nenhum dado sobre isso. Então, disponibilizar esses dados para que a gente possa avançar nessa pesquisa, para que a gente possa avançar nesse tema. E também fazer um design da rede, né, do design do sistema que leve isso em consideração. Então, a gente precisa ter indicadores, né, que considerem gênero nas intervenções, garantir que esses dados sejam sensíveis a gênero desde o início ao fim e realizar essas avaliações e monitoramento. Então, diante disso, né, como desenvolver um sistema de transporte, né, que leve em consideração os grupos vulnerabilizados. A gente precisa considerar esses dados no planejamento de rotas e conectividade do transporte público, desenvolver ruas adequadas, né, que sejam com calçadas largas, travessias suficientes, que tenham a sinalização, tornar o ciclismo mais atrativo para mulheres. A gente tem aqui uma ciclista aqui ao meu lado, que explorou todas as ciclovias de Campo Grande, né? Então, que isso proporciona, a gente pode proporcionar isso através de infraestrutura segura e também uma aceitação cultural, né? Que a gente veja que isso não é um problema, que a gente pode, sim, utilizar as bicicletas, que a gente pode se locomover dessa forma. E, além disso, também pensar na integração tarifária. Lembrando daquele gráfico que eu apresentei aqui, né, pensando na trajetória de uma feminina, a gente percebe que a integração é importante, devido a várias paradas, devido às mulheres terem que parar para buscar seus filhos na escola, fazerem compras. Então, permitir que também a gente pense nessa integração tarifária. E, além disso, é garantir um acesso sem barreira ao transporte público. Por exemplo, sem degraus e com um embarque nivelado, né? Essa imagem aqui, ela é bem representativa para isso. E, além disso, também disponibilizar banheiros, salas de apoio, onde que a gente possa ter ali uma estrutura para receber essas mulheres. Tá bom? Vou passar para a Sara, que ela vai continuar.
Ótimo, muito obrigado, né? Então, o terceiro, e só um comentário, eu acho que aí também vocês veem que a proposta de Campo Grande, do Planurb, no edital de seleção de municípios sobre rotas acessíveis, mesmo que não fala sobre transporte público em si, a ideia de fazer estações de ônibus, equipamentos públicos mais acessíveis, tem automaticamente a lente de gênero. Então, convido vocês, talvez, pensar em levantar alguns dados sobre isso, né? Fazer indicadores que também mostram o aspecto de gênero nesse projeto seu, para mostrar como pode ser feito. Um pequeno convite. Um tema essencial, né, que vocês devem ter ouvido muito. Transporte público. O grande problema é segurança pública, especialmente para mulheres, mas não só para mulheres, também para jovens negros, especificamente, né, que é um desafio grande. Por isso, também, quero entender sempre a questão de gênero, não é uma questão de mulher, é uma questão de uma perspectiva de pessoas que não fazem parte da maioria social, maioria econômica de uma cidade, que normalmente são homens brancos. E aí, quando falamos sobre segurança, eu quero tocar dois temas. Primeiramente, transporte público é um lugar muito comum de assédio sexual. Por isso, tem esse sentimento de insegurança. Isso só pode funcionar nessa mudança em uma combinação entre formação do pessoal da mobilidade como serviço, eles têm que entender como lidar com essas temáticas, conscientização e presença de mulheres também nos técnicos, nos motoristas, nas pessoas trabalhando no transporte público. Eu vou mostrar um exemplo. Outra coisa, a gente fala muito, né, sobre dados digitais, serviços digitais no transporte público, porque sistemas digitais de informação para passageiros são ainda mais importantes para mulheres. Porque o máximo que você quer é diminuir o tempo de espera em uma estação de ônibus, em algum lugar de transporte público. Então, isso é essencial, porque esses são lugares de vulnerabilidade para pessoas de grupos vulnerabilizados. Então, toda essa questão de fornecer informações sobre horários, né, e também ter pontos de paradas à noite e de manhã cedo, não somente as paradas tradicionais do ônibus da rota, mas flexibilizar isso um pouco para reduzir a última milha que as mulheres e as pessoas de grupos vulnerabilizados têm que passar. Pode passar. E aí entramos nessa questão da presença das mulheres e outros grupos, por exemplo, pessoas trans, no serviços de mobilidade. Aqui foi um projeto na Índia, na cidade de Kochi, que é no sul, no estado de Kerala, que eles têm um sistema de metrô e tem uma política pública de recursos humanos de gênero e pessoas trans. Então, eles só contrataram mulheres e pessoas trans para organizar o serviço do metrô todo. Então, você entra em uma estação de metrô e você só vai ver essas mulheres maravilhosas, até que, como condutores do metrô, que eles não conseguiram desde o começo, mas desde 2019 eles têm pela primeira vez também condutores de metrô mulheres, e aqui vocês têm também o post de pessoas trans entrando no processo, pensando isso em um contexto cultural que a maioria de vocês vão achar muito mais machista que o Brasil, mas esse tema não vou entrar aqui, depois no almoço podemos conversar sobre isso. Mas aí, outra questão que eu quero colocar aqui é que não é suficiente implementar uma política de recursos humanos sobre quotas de cargos quando as mulheres têm que entrar. 60 pessoas trans entraram no serviço do metrô. Hoje em dia, sobraram 2. Por quê? Porque você tem que trabalhar na cultura organizacional dos serviços de mobilidade para que as pessoas fiquem, para que as pessoas se sentem seguras continuando a trabalhar nesses serviços. Pode passar. E aí trouxe para vocês 2 exemplos bem concretos que eu acho lindo. Um é que tem uma publicação da iniciativa Women Mobilize Women, que surgiu do TUME, que cada ano publica um livrinho sobre
vozes feministas no transporte do mundo todo, onde grandes líderes, mulheres e pessoas trans do mundo todo se posicionam sobre questões de transporte público. Está tudo disponível online. E, além disso, trouxemos um pequeno vídeo para vocês e vou contar a história para isso. É outra cidade na Índia e vocês vão ficar surpresos quando vocês veem o vídeo. Se chama Bhubaneswar. Provavelmente nunca ouviram. É no estado de Orissa e isso foi um dos nossos municípios parceiros onde eu trabalhei. E aí, qual é a grande pergunta lá? Eles introduziram um novo sistema de transporte coletivo, ônibus, mas eles tinham que cobrir, né, trabalhar com a última milha. E aí eles introduziram um sistema, vocês já viram os tuk-tuk da Índia, né, tradicionais, que é um serviço muito bom se é bem organizado. Então, eles introduziram só tuk-tuk elétricos, contrataram só mulheres e pessoas trans para dirigir, para ser motorista desses tuk-tuks, e também sempre mulheres que são da comunidade, né? Então, também foi um programa social de trabalho, de emprego, como o Elcio falou, não dá para resolver sem a intersetorialidade e transsetorialidade. Então, vou pedir para mostrar esse vídeo. É uma musiquinha de um rapper indiano que fez a publicação sobre esse projeto. Então, aproveitem aqui. Talvez a gente pode fazer assim, que a gente termina a apresentação e vamos tentar de novo com o vídeo no final. Aí temos um pouco de tempo aí para os técnicos atrás. Tá, então vamos terminar o vídeo aqui. Vou voltar para a apresentação e vocês podem testar. Provavelmente só tem que compartilhar o som também, mas vamos voltar para a apresentação. Ótimo, pode passar? O último tema aí que eu queria compartilhar, que o último princípio é o princípio de conscientização e mudança de comportamento, né? Que é essencial e acompanha todas essas áreas que a gente tocou. Porque, principalmente, isso eu acho que é um potencial. Os ônibus públicos, o metrô, as ciclovias são lugares que estruturam a cidade e também são lugares que são espaços de conscientização enormes. Então, como você usa, por exemplo, um ônibus público para passar mensagem, tem um potencial muito grande. E se a gente consegue passar para o próximo slide, eu vou mostrar a estratégia de comunicação do transporte público de Viena, que é a minha cidade, que eles tentaram muito usar equipamentos públicos do transporte para passar mensagens, para fazer um trabalho de conscientização. Mas estamos em um impasse tecnológico completo, sem problema. Caiu o sistema completamente. Sem problema nenhum. Porque para isso, infelizmente, tem que ver as imagens para entender o que eu quero comunicar aqui para vocês. Talvez vamos fazer assim. Tem alguma pergunta atualmente para aproveitar esse tempo até que funciona o equipamento de novo? Alguma pergunta específica?
tem aqui atrás uma pergunta. Sim, por favor, alguém tem um microfone para a nossa colega? Oi, bom dia. Quando a gente fala, né, de uso de bicicleta e ônibus, a gente também passa por uma barreira cultural, né, que muitas pessoas, nessa construção mais capitalista, a gente pensa que o sucesso é ter um carro e você ter um carro. Então, assim, eu acho que... Como que você pensa isso dentro dessa mudança, que eu acho que tem que ter essa infraestrutura e todas essas coisas? Sim, com certeza. Assim, eu vou ser muito franca aqui. Eu acho, nesse contexto, tem uma responsabilidade explícita para a classe média nas cidades. As nossas decisões têm um impacto. Eu sei que todo o grupo aqui estava rindo horrores que eu andava de bicicleta todos os dias, mas isso foi de propósito. Isso foi de propósito para cutucar um pouco, para falar, não tem nada errado, não tem nada estranho. Uma mulher pegar uma bicicleta, andar de um vestidinho na bicicleta, porque eu posso fazer isso, entendem? Né? Eu tenho que entender, cada um de nós tem que entender qual é o nosso papel, né, na nossa cidade e como eu posso influenciar com as minhas decisões. Faz diferença se eu uso o transporte público, mesmo que eu demoro 10 minutos a mais, 15 minutos a mais. Mas tem um potencial da classe média que atualmente não estamos assumindo. Não estamos assumindo a nossa responsabilidade porque conforto sobrepassa a grande parte. Eu não estou falando sobre outros grupos da sociedade, né? Porque eles já estão com suficiente dificuldade de passar pelo dia. Mas por que não tem mais pessoas em Brasília andando de bicicleta? Para mim, foge do meu entendimento, porque as pessoas têm possibilidade de, em poder de compra, de uma bicicleta boa, até que de uma bicicleta elétrica, tem suficiente espaço. E as transições, as transformações no transporte público só acontecem se a gente também se organiza. Isso não vai só acontecer por decisões políticas, porque se não aumenta a demanda para transporte coletivo, mesmo em uma fase que ainda não serve 100% às minhas necessidades, o investimento não vai vir. Isso é uma dificuldade. Então, obviamente, isso é uma fala bem polêmica, todos nós temos todas as pressões, dificuldades de conseguir incluir trabalho e etc., mas pensar em cada um de nós como a gente pode influenciar essas atividades nossas, porque uma mudança cultural só pode vir da sociedade, né? Políticas públicas podem favorecer, né? Mas, para isso, também é importante, né, de colocar essas demandas, de colocar o transporte coletivo como importância, de falar sobre isso. E, na verdade, eu convido a vocês, né, tem uma iniciativa que eu ia também mostrar aqui na minha apresentação. Parece que a gente vai conseguir passar o vídeo. Sério? Então, vamos com o vídeo. Vamos ver se agora vai. Não. One life, and we ride with pride. More E-ride, we ride with pride. Bhubaneswara, we ride with pride. Sara Odisha, we ride with pride. Namaskar bhai, namu Heliodia. Amo rajyo khatyo loko pura badhiya. Duniya sara khojo kahi nahi amo phaliya. Kahi kago dariba pakhe amo kaliya. Joy Jagannath garba pura desara. Jaldi asuchi gote nua pride Bhubaneswara. No bus is really more bus alike. Ratha jemti gade ebe gadibo mo E-ride. Bus door to door, amo life ko kare better. Ao yara sabu riders, women and transgenders. Sports capital of the country. Sango chaljiba kalingo kheliba ame hockey. Khaiba dahi bora, buliba giri giri. Jiba fer long drive re buliba khandagiri. Mo E-ride, more a comfortable solution. Sofa sutra sosta nirab zero pollution. Well-trained drivers like the mobile party. Buliba protect corner kondi ebo gari to gari. Odisha re
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଟକେଇ ଯାଏ ମୋର ରୁମ ଯେବେ ଦେଖେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ସବୁଥିରେ the first to go green ଆଉ electric vehicle policy ଥିଲା ବି ମୋ dream ହେଲା ବାସ୍ତବ ଓଡ଼ିଶା rights with pride ଉନ୍ନତି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର quality of life ଆମର women transgenders କୁ କରୁଛି empower ମୋ right this revolution is ours ride with pride ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଉଡ଼ିବ ride with pride ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି and we ride with pride ମୋ right we ride with pride ଭୁବନେଶ୍ୱର we ride with pride ସାରା ଓଡ଼ିଶା we ride with pride one life and we ride with pride the way we move we ride with pride ଭୁବନେଶ୍ୱର we ride with pride ସାରା ଓଡ଼ିଶା we ride with pride Eu gosto muito desse vídeo, né? Porque é um contexto com muitos homens participando, um influenciador, um músico muito famoso da região na língua tradicional do povo, né? Colocando essa mensagem com elementos do Pride, né? Que até pouco, na Índia, foi ilegal a homossexualidade. Então, vocês têm que imaginar esse passo do poder público, fazer isso, né? Colocar um depoimento, né? Isso ficou viral, né? Vocês podem imaginar todos cantando aí We Ride with Pride, né? Vamos só voltar para a apresentação, se a gente consegue, porque tem só 2 slides que eu queria mostrar e a gente já volta. Pode passar. Isso. Aqui eu falei sobre a estratégia de comunicação de transporte público em Viena. Então, o que eles fizeram? Eles usaram, né, os bondes de Viena no dia de Pride, né, e no dia para pessoas trans, pintando e passando pela cidade, chamando Public Transportation, né? Então, esses são elementos. Aqui vocês veem, essa é a coisa mais maravilhosa, sobre o informativo contra manspreading. Né? Então, homens no transporte público ocupando muito mais espaço do necessário. Então, teve uma iniciativa contra manspreading. E a outra coisa que eles mudaram, que antes esses símbolos no transporte público para idosos, para pessoas com criança, eram bem tradicional dos gêneros. Então, eles mudaram isso, né, para novas imagens. Parece talvez coisa pequena, coisa bobagem, mas não é, porque isso são as coisas que as pessoas veem todos os dias e fica se normalizando como tema, ver homens com criança passando pelo transporte público, ver um bonde nas cores das pessoas trans e LGBTQIA+. Pode passar. E aí, finalmente, a minha iniciativa preferida, né? Porque estávamos brincando ontem, isso é uma iniciativa global sobre essa aceitação cultural para mulheres e bicicletas. Surgiu na Turquia, também é um contexto pouco progressista, né? Aí as mulheres fizeram o Fancy Women Bike Ride. Então, elas colocam vestidos bonitos, sapatos de salto e fazem, cada 17 de setembro, em cada ano, essa Fancy Women Bike Ride. E aí são pessoas do mundo todo, mulheres do mundo todo, postando isso, acompanhando isso, para mudar a nossa imagem das bicicletas, nossa imagem de outras formas de transporte, especialmente para as mulheres. Com essas imagens lindas, né, e essas imagens que eu espero que sejam inspiradoras, vamos fechar a nossa apresentação. Agradecemos né, a presença de vocês e a sua paciência conosco. E estamos aqui para perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, nós queremos agradecer a todos que participaram destes momentos. Lá em Fortaleza, o Luiz, também o Vitor, aqui é o Elcio, a Sara e a Letícia. Infelizmente, em virtude do tempo, nós não vamos abrir para perguntas. Os senhores têm aí nas pastas os blocos, podem fazer a pergunta, endereçar aos participantes, colocar telefone de contato, e-mail, que eles receberão e irão responder. Quem está online também pode fazer o mesmo online, que as respostas e as dúvidas serão respondidas.